Olá, boa tarde. Quero dar as boas-vindas a toda a gente que está a assistir aqui a esta conversa. Esta conversa vem a propósito do lançamento, hoje de manhã, do primeiro dicionário online Compliquês Português. E estas três pessoas que aceitaram o nosso convite, amavelmente, estão aqui para conversar um bocadinho acerca de clareza, acerca da importância, do impacto social da clareza. Temos connosco o André Lapa, que é responsável pela equipa de conteúdos e serviços digitais da Agência para a Modernização Administrativa. Temos a Heloísa Fischer, que, além de ter fundado a consultora Comunica Simples, no Brasil, é também jornalista e professora. E a Mariana Oliveira é jornalista do Público e tem escrito ultimamente, sobretudo, sobre temas relacionados com a justiça. Boa tarde a toda a gente, bem-vindas, bem-vindo. E se calhar eu começava por vos perguntar o que é isso da clareza, só para sabermos de que é que estamos a falar, ou de que é que vamos falar ao longo desta hora que vamos estar aqui em conjunto. Não sei quem é que quer começar por dizer o que é isso da clareza. Estamos aqui a falar de clareza, isso existe. Eu se calhar, André, estás mesmo com cara de quem quer começar a dizer o que pensas sobre a clareza. Para ti, o que é a Olá, clareza? obrigado João e obrigado também pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar a representar a administração pública em Portugal e bom dia e boa tarde a todos, conforme de onde nos veem e ouvem. Pronto, no nosso contexto, né, eu trabalho na Agência para a Modernização Administrativa, portanto, nós somos um instituto público que trabalha a nível central, articulado com muitas entidades, né, na questão da disponibilização de serviços públicos, neste caso a minha equipa foca-se muito nos serviços públicos digitais e para nós a clareza, a maneira como nós trabalhamos a clareza, de facto, é utilizar técnicas e princípios da escrita clara ou da escrita simples para tentar que aquilo que escrevemos sobre os serviços públicos e a própria utilização desses serviços seja feita da maneira mais fácil ou mais eficiente ou com menos pontos de dor, para esta expressão, não é? Todo este fluxo de utilização e toda esta relação que é incontornável, não é? Dos cidadãos, das cidadãs e das empresas com a administração pública seja feita da melhor maneira possível. Portanto, é tornar esta comunicação, de facto, de forma mais eficiente e mais clara. Uhum. Portanto, pões a tónica na eficiência, uma questão muito prática. Simplicidade e eficiência, conseguirem fazer as coisas, tudo Da aquilo nossa que... perspectiva, sim, não é? Porque na nossa perspectiva, não é? O que nós queremos é que as pessoas resolvam aquilo que têm que resolver, não é? Podem ser problemas, pode ser obter benefícios, pode ser, portanto, as pessoas em relação à administração pública, não é? Que é a nossa realidade, têm, de facto, elas procuram-nos porque querem resolver um problema, não é? Haverá outras dimensões da clareza, eu estou muito curioso para ouvir falar delas com os muitos colegas e colegas, mas esta, de facto, é a nossa preocupação. Ok. Eu sei que a Heloísa se sente capaz de completar o que disse o André um bocadinho pelo oposto, ou seja, então e o que é que não é a clareza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver, você que está nos vendo estiver. Muito obrigada também pelo convite, João e pessoal da Claro, colegas que estão aqui discutindo. O que não é a clareza, né? Acho que assim, acho que eu vou até começar pelo positivo, sabe? Eu acho que clareza, ela é uma intenção, creio que é uma intenção que todos temos, né? Todos queremos comunicar com clareza. Ela é uma ação política, né? De transmissão e de acesso à informação, e principalmente ela é uma prática. E eu penso que entre a intenção e a política, ela avança mais do que efetivamente na prática. E aí eu penso que a metodologia da plain language, né, para a gente usar o termo assim mais universal, e linguagem clara em Portugal, linguagem simples aqui no Brasil, ela é uma metodologia que ajuda a concretizar essa intenção e essa política que muitas vezes são aspiracionais, digamos assim, e são pouco concretas, né? Aqui no dia a dia de trabalho no Brasil, onde esse tema ele é relativamente recente,
mas ele vem tendo um crescimento realmente exponencial, eu esbarro muitas vezes assim numa compreensão equivocada do que é a nossa atividade, pois muitas vezes eu percebo que as pessoas acreditam que quando nós falamos que é importante tornar um texto claro, no caso que nós usamos aqui no Brasil a palavra simples, é importante tornar um texto simples, muitas pessoas pensam assim: ah, mas isso vai me desqualificar como especialista. Isso vai empobrecer a minha argumentação. Então, eu acho importante a gente dizer que quando a gente está falando de clareza, a gente está falando de enriquecer a sua comunicação, dar mais robustez à sua comunicação e jamais tornar simplista, porque simplista a gente não quer que o texto, a gente jamais quer que a nossa comunicação seja. Heloísa, se eu bem percebi, quando tu usas a palavra robustez, é um pouco como sinónimo daquilo que o André chamava eficiência, tem que ver com a tal dimensão prática de que tu falas. É isso? Sim. Estou a entender bem? Eu acho que força. Robustez eu uso no sentido de força. Posso só fazer aqui uma intervençãozinha, claro, porque eu acho curioso que a Heloísa esteja a dizer isto. Mas, por exemplo, eu sinto na minha prática diária que para atingir esta simplicidade é uma coisa extremamente difícil, não é? Porque a pessoa precisa de compreender toda a complexidade das coisas para depois conseguir desmontar e simplificar. Portanto, isto que parece uma coisa tão... Quer dizer, como se desqualificasse as pessoas, mas na realidade é exatamente o contrário. Eu só compreendendo muito bem qual é exatamente o que é que se quer dizer e como é que funciona todo um determinado mecanismo, é que consigo, de facto, simplificá-lo sem estar a ceder ao rigor, não é? O que não é uma tarefa nada fácil. Aliás, eu devo dizer que muitas vezes falhei redondamente no meu objetivo, não é? Não há de ser pelo facto de eu trabalhar num jornal diário em que temos uma pressão, obviamente, enorme com o tempo, não é? E, portanto, nem sempre já aconteceu eu escrever textos que são difíceis, de facto, e que são complexos, porque eu lido com processos judiciais, para a Heloísa se calhar não lhe diz tanto, mas cá em Portugal a Operação Marquês, que envolve o nosso ex-primeiro-ministro, o processo BES, portanto são todos casos de uma complexidade até técnica muito grande, que muitas vezes eu própria, do ponto de vista, sei lá, financeiro, são áreas que eu não domino tanto, não é? E que têm uma dificuldade acrescida nessa simplificação e por vezes, de facto, é tão difícil que eu que faço uma análise crítica do meu trabalho, tenho que dizer que nem sempre consigo atingi-lo, infelizmente. Às vezes um editor lê o texto e diz assim: mas olha, eu não percebi, li montes de coisas. E eu disse: então vamos lá com calma a ver se conseguimos, de facto, porque esta tarefa que parece fácil, de facto é muito difícil. Mariana, tu lembras-te de algum exemplo de uma dessas dificuldades que tenhas sentido em relação a algum destes megaprocessos, por exemplo, que têm sido tão badalados? Alguma dificuldade de traduzir de uma forma compreensível pela maioria das pessoas? Olha, há uma situação que me parece óbvia, assim, de repente, e que tem a ver exatamente com a Operação Marquês. A decisão instrutória do Ivo Rosa é uma decisão que, em si, cria, não tanto pela decisão, o conteúdo da decisão, mas depois por alguns aspectos procedimentais que foram adotados, nomeadamente a separação de vários processos relativamente a vários arguidos e a forma como depois todo o sistema judicial funciona em relação a isso, porque basicamente os processos
A partir daí há uma divisão dos processos e os processos passam a tramitar de forma autónoma, ou seja, passam a correr separados uns dos outros, não é? E isso cria uma multiplicidade aquilo que podemos chamar de facto um imbróglio jurídico que de facto torna tudo isto muito, muito mais complicado e de facto traduzir isto às pessoas e explicar, e eu confesso que muita dessa prática de funcionamento dos próprios tribunais me era alheia, porque assim, eu não sou uma pessoa que eu lido com muitas decisões judiciais, não é? Mas não lido com a prática, não é? Eu não vou aos tribunais, não sei como é que, quem é que envia este processo para onde, depois como é que tem que apresentar o recurso exatamente a que juiz, como, quem é que... Portanto, tudo isso, depois explicar. E primeiro, ainda ontem falava com uma advogada acerca deste assunto, que é um assunto que continua na ordem do dia, visto que todo este processo continua em andamento, e os vários processozinhos que nasceram agora depois desta decisão, portanto, ela dizia que nem eles, e que nem advogados muito reputados, que na altura estiveram a fazer um comentário, por exemplo, na televisão, ou vários comentários na televisão, sobre o desenrolar e qual ia ser, digamos assim, a evolução do processo, conseguiram acertar minimamente nessa avaliação. Portanto, eu lembro-me na altura de ter estado várias horas a falar desde professores universitários, catedráticos, juízes conselheiros do Supremo, procuradores do Supremo, portanto, pessoas que têm uma experiência enorme e um conhecimento profundo dos tribunais, advogados também, portanto, que têm um conhecimento mais da barra, digamos assim, e de facto muitas pessoas não sabiam simplesmente. Portanto, quer dizer, agora esta dificuldade acrescida também pela própria dificuldade da decisão do juiz que criou em si um imbróglio jurídico de facto, eu acho que, quer dizer, aqui é uma situação acrescida, mas eu, por exemplo, eu recordo-me de um trabalho que fiz em 2004, portanto, fui agora recuperá-lo, porque para mim é sempre um marco, para mim, este trabalho, eu já falei dele várias vezes, exatamente porque eu tenho consciência do erro que cometi ali. Portanto, eu sou formada em Direito e quando entrei no jornalismo, fiz uma formação geral no São Jorge, em Lisboa, e quando tinha muita dificuldade em me libertar da carga técnica, da linguagem jurídica que eu tinha aprendido durante 5 anos na faculdade, não é? E, portanto, nós somos quase formatados para dizer isto, não se aluga uma casa, isso é um erro crasso, arrenda-se uma casa. Sendo que, quer dizer, na gíria comum, e até já tive a oportunidade de ir ao dicionário, e são sinónimos. Quer dizer, o que não é correto é de um ponto de vista técnico-jurídico, mas do ponto de vista da linguagem é completamente correto. E, portanto, o problema é que isto, de facto, até as pessoas conseguirem se libertar deste tipo de questões, demora o seu tempo. E então, eu recordo-me logo no início, portanto, eu tinha entrado no ano anterior e estava a fazer um trabalho sobre os sinistrados do trabalho, portanto, pessoas que tinham tido acidentes de trabalho e que tinham tido algum tipo de incapacidade, portanto, tinham ficado com algum tipo de incapacidade permanente. E foi curioso, portanto, que havia uma legislação nova que implicava que determinado tipo de pensões, que eram pagas mensalmente, fossem transformadas numa única pensão. Ou seja, faziam-se uns cálculos, havia um algoritmo. Isto chama-se, tecnicamente, remir uma pensão, ou a remissão de pensões. Claro que quem é que sabe isto, não é? E eu, que na altura tinha assim, pronto, ainda não me sentia à vontade para me descalçar, digamos assim, desta terminologia jurídica, fui utilizar remissão no título. Remissão, que é uma coisa que ainda por cima se escreve com C de cedilha. Portanto,
A maior parte das pessoas ficou a achar que eu não sabia português, porque afinal escrevi mal remissão, e que ainda por cima não perceberam nada do título, porque, enfim, não é? Logo no título. Oh, Mariana, desculpa, queria só aqui exprimir-te só mais um bocadinho ainda sobre este assunto, que é, e nestes anos de prática, desenvolveste algum truque pessoal que te ajude a ultrapassar essas dificuldades que tu sentes na tradução de uma linguagem difícil, técnica, para pessoas que ainda sabem menos do que tu, porque tu já estás aí meio caminho. Olha, o primeiro truque, acho eu, que foi uma certa... Foi tentar ter consciência disto, ou seja, que eu não escrevo para pessoas que têm, digamos, uma formação jurídica e, portanto, eu escrevo para toda a gente. E aquilo que o meu objetivo é que as pessoas me entendam, não é? E que compreendam aquilo que eu estou a transmitir. A informação que eu estou a transmitir. E, portanto, para isso acontecer, eu tenho que ser o mais simples possível e tenho que ser e tenho que evitar este jargão. Isso foi uma tomada de consciência. Essa tomada de consciência Sim, de quem é que eu está acho do que outro sim. lado. E claramente também foi uma tomada de consciência, por um lado, e esta descomplexização, não é? Quase dizer assim, não, eu tenho que acabar com este complexo que o juridiquês não se pode ser descomplicado. Não pode. E quer dizer, e se temos o português para isso, e se, independentemente da técnica jurídica, existem outras palavras que querem dizer a mesma coisa, porque é que acabamos de complicar aquilo que é simples? E, portanto, mas isto obrigou, porque, quer dizer, no início, depois, ainda por cima, quando nós convivemos com pessoas que têm esta prática dos tribunais, é sempre fácil alguém nos dizer, porque não sei o quê, pois, mas os jornalistas dizem todos não sei o quê. Mariana, eu queria voltar, queria reservar essa parte da recepção, de como é que os nossos esforços são acolhidos, são recebidos, porque eu acho que isso vai dar também pano para mangas, e eu penso que gostavas agora de entrar um bocadinho no como é que as pessoas reagem a isto, como é que as pessoas responsáveis reagem a isto. Mas antes, quando tu falaste nessa tomada de consciência, eu um dia apercebi, eu tenho que ter em conta as pessoas para quem vou escrever. Essa tomada de consciência, no teu caso, é possível que, por exemplo, esse artigo de 2004 tenha contribuído muito para isso. Eu lembro-me também, no meu caso, lembro-me do que é que desencadeou essa tomada de consciência, e até posso dizer muito rapidamente, eu era professor em Almada, uma escola profissional, os alunos do 12º ano, que eram alunos de mecânica, eletrónica, etc., tinham que apresentar um relatório de provas de aptidão profissional, que era um pesadelo para estes alunos, porque eles adoravam a mecânica e a eletrónica, mas não gostavam nada do português, nem da matemática, e muito menos de ter que escrever um relatório. E eu lembro-me de que esta dificuldade que estes alunos tinham em escrever, e escreviam de uma forma muito difícil de compreender, e eu, como professor de português, estava a tentar ajudá-los a escrever melhor os relatórios. E as frases eram enormes, os parágrafos eram enormes, a linguagem era complicadíssima, e não eram só os termos técnicos da eletrónica ou da mecânica. Havia toda uma linguagem complexa que acompanhava isso. E eu dizia-lhes, Arthur, desculpa, o que é que tu queres dizer com esta frase? Diz-me a mim, olhos nos olhos. E ele dizia aquilo em 20 palavras. E eu dizia, Arthur, eu agora compreendi, escreve, está ótimo. E ele dizia, o quê? Mas escrevo assim tão simples? E depois, tens mais alguma coisa para dizer? Não, é isto. Então é isso. Eu nunca tinha ouvido falar de linguagem clara, de linguagem simples, mas sei que foi aí que de repente percebi, caramba, o que é que andamos a fazer uns aos outros? O que é que andamos a fazer ao exigir-nos escrever de uma maneira mais complexa? Eu gostava de perguntar ao André e à Heloísa se lembram de algum acontecimento, algum episódio nas vossas vidas que tenha sido, que tenha desencadeado esta estranheza, esta consciência de que o outro precisa mesmo de compreender. Eu por acaso, tenho uma história relacionada com o jornalismo. Eu estudei comunicação na universidade e trabalhei um ano e qualquer coisa como jornalista. E lembro-me de estar a estagiar na rádio, na Antena 1, foi dos primeiros estágios que fiz, e tive uma lição lá que nunca mais esqueci, e acho que tem muito a ver com isto, que é,
acho que a primeira peça que eu tentei escrever para a rádio também era assim, qualquer coisa assim um bocadinho formal e complexa, ainda por cima acho que lidava com política internacional ou qualquer coisa do género. E lembro de um dos jornalistas, não muito mais velho, devia ter 30 e qualquer coisa, chamou-me à parte e disse: olha, André, eu vou-te dar um conselho que acho que te pode ajudar. Eu sempre que escrevo peças para a rádio, ainda por cima, pronto, tem aquele estilo mais conversacional, não é? Portanto, baseado na voz. Eu imagino que estou a explicar a notícia à minha avó, que tem 70 anos e pronto, é uma pessoa com algum conhecimento, mas se calhar não tem tantos estudos como a maioria das pessoas, mas portanto eu estou a tentar explicar a coisa de compor os seus elementos mais básicos, frases curtas, portanto, experimenta fazer qualquer coisa parecida, arranja um referencial na tua cabeça e pronto, aquilo para mim é uma coisa de facto um bocadinho óbvia, não é? E básica, mas de facto faz-nos pensar, não é? O sucesso da comunicação depende muito disso, não é? Depende de saber para quem é que se comunica, como é que se comunica para essas pessoas, não é? E neste caso que estamos aqui a falar de áreas muito generalistas, não é? Portanto, rádio, os serviços públicos em Portugal, sejam também empresas de utilidades, não é? Ou de telecomunicações, etc. Toda a área do direito também, ou da justiça, que a Mariana falou. Generalista quanto aos públicos-alvo, é isso que queres dizer? Ou seja, são áreas em que nós estamos a falar para milhares de pessoas diferentes, potencialmente. Sim, não é? Mas portanto, ajuda também a tentar perceber, de facto, isto para mim foi, lembro-me na altura, marcou muito e, de facto, não é tentar simplificar, tentar clarificar as coisas, tendo em base, lá está, o outro, não é? E acho que isso é uma componente muito importante do trabalho que nós fazemos, não é? Nós fazemos isto porque sabemos que há alguém que vai ter que tentar perceber o que estamos a escrever, ou o que estamos a dizer, ou as instruções que estamos a dar e no meu caso, diria que esse foi, assim, um primeiro momento mais marcante. E depois, já na administração pública, eu lembro também de ter tido uma vez uma lição muito importante que fui para uma loja de cidadão fazer um bocadinho de trabalho de campo, encostei-me ali à entrada, ao pé da máquina de senhas, e depois foi ver como é que as pessoas interagiam, não é? Com toda aquela linguagem, aquele sistema, aquele diretório. As pessoas chegavam e diziam, olhavam para o diretório que dizia coisas, Instituto de Registro Notariado, Direção da Segurança Social, e diziam, eu vim cá pedir uma certidão, e agora? E era o segurança que ia ter com elas, e nem era parte do trabalho dele, mas era o segurança, ou o vigilante, que ia e dizia, pronto, tirar a certidão, vai ter que ir ali ao IRN. É a senha, número X, tem que carregar neste botão. E aquilo para mim também foi uma lição importantíssima, não é? Que é, de facto, a maneira como nós comunicamos, ou a maneira como nós vemos a nossa organização, não é necessariamente a maneira que temos que apresentar ao cidadão, não é? Temos que apresentar a informação de maneira que ele consiga perceber, de facto, não é? Que seja lógica e evidente para ele. Portanto, eu destacaria esses dois momentos, de facto, Ok, André, obrigado. E já agora, Heloísa, não sei se te recordas do que é que te fez vir para o lado claro da força. Eu penso que a minha trajetória é um pouco diferente, assim, porque eu, na verdade, observando hoje, né, com esse olhar da linguagem simples, eu percebo que eu sempre, acho que eu sofri de um excesso de empatia ao longo da minha vida inteira, desde criança, né? Eu sempre me identifiquei muito com quem estava fora da minha própria cabeça e da minha própria referência. Então, isso sempre me acompanhou. Mas eu talvez no período em que eu trabalhei na música clássica, porque eu trabalhei por muitos anos com música clássica, com comunicação de música clássica. Quando eu entrei na música clássica, eu tive um choque técnico, porque eu sempre gostei muito de música, sempre trabalhei com música, trabalhei por muitos anos em rádio aqui no Rio de Janeiro. E eu fui convidada para entrar no mundo da música clássica, trabalhar com esse mundo da música clássica, pela minha experiência em rádio. Eu fui dirigir uma emissora de rádio aqui no Rio, que era uma emissora comercial de música clássica, que foi uma experiência muito pontual, que durou pouco tempo, inclusive. Mas então a pessoa que me convidou para trabalhar, para ser a coordenadora da rádio, me falou, Heloísa, você tem muita experiência em rádio, eu vou me afastar, você vem para cá, eu tenho uma equipe montada, tenho os programadores, já está tudo montado, eu preciso de alguém que entenda de rádio. E eu fiquei muito insegura, porque eu falei, bem, mas eu não entendo de música clássica, eu adoro música, eu sempre trabalhei com música, mas eu trabalhava na música popular. E quando eu entrei naquele universo da música clássica, com muito interesse, né, e abertura para mergulhar naquele universo, mas sem o conhecimento técnico, eu tive a oportunidade, então, de sentir mesmo, sentir na pele, como que é uma pessoa que está entrando num sistema de informação complexo, como é a música clássica, com uma estrutura muito diferente, né? E muito própria, e com uma terminologia muito própria,
E muito, assim, é como se fosse... É muito parecido com a medicina. Parece, na medicina, quando a gente parece que os médicos só falam para médicos, eles esquecem que os pacientes não são médicos, né? E na música clássica isso também acontece. O músico fala para outro músico, ele esquece que o ouvinte de música não necessariamente tem uma formação musical. E no caso eu não tinha, né? Não tocava instrumento nenhum. Então, naquele momento, que foi nos anos 90, naquele momento eu tive uma espécie assim de um choque, porque eu falei, bem, como é que eu dou conta desse mundo todo aqui e trabalhando profissionalmente com isso? Então, acho que ali eu tive, ainda que eu sempre tenha tido uma sensibilidade até excessiva para perceber os contextos alheios, eu acho que nessa época da música clássica, e eu fiquei nesse trabalho por um tempo, e eu gostei tanto do assunto da música clássica e me inteirei muito bem, que aí eu abri uma editora onde eu publiquei revista, onde eu fazia programa de rádio, onde eu publicava guias anuais profissionais. Então, eu mergulhei muito fundo nesse mundo da música clássica. E eu não conhecia a linguagem simples, né? Teria me ajudado muito, inclusive, se na época que eu trabalhava com música clássica, que é um assunto tão técnico, ou até mais, né, do que, por exemplo, a administração pública ou assuntos acadêmicos, né, que eu vi aqui no chat aqui, uma pessoa perguntou de linguagem simples, né, assuntos acadêmicos, nem textos acadêmicos, né? Ou para divulgar questões científicas também. Questões científicas também, exatamente isso. Né, e a música clássica, ela precisa muito alcançar novos públicos. Então, teria me ajudado muito naquela época se eu conhecesse. Mas então o meu encontro ele foi, na verdade, eu me senti chegando numa casa, encontrando pessoas parecidas com como eu já era, mas sem o aparato técnico para poder atuar, né? Então, assim, a minha porta de entrada com esse mundo da linguagem simples foi por textos governamentais, por textos da cidadania, que eu sempre fui uma cidadã muito revoltada, uma consumidora e uma cidadã muito revoltada com essa forma de comunicar, de certa maneira até indiferente com a situação do cidadão, né? Porque é como se a gente tivesse que saber tudo, e a gente não sabe, né? E uma das questões, eu acho que da digitalização de governos, e acredito que o dia a dia do André na agência de modernização passe muito por isso, a transformação digital de governos colocou todos nós como operadores, né, como processadores das nossas próprias demandas com a administração pública. Então, você tem que conhecer como que a máquina pública funciona. Isso tem a ver com letramento, não é? Letramento governamental. Então, é uma camada adicional aí que nos deixa muito perplexos, né? Que a gente não conhece o assunto, porque a compreensão ela passa também pelo conhecimento que você tem do assunto. E ninguém é especialista em tudo. Claro. Temos a música clássica como um exemplo, temos a ciência, ou os vários ramos da ciência como outro, a Mariana já falou do direito, a administração pública, etc. Ninguém é nunca especialista em tudo. E Luísa, eu tinha ainda uma pergunta para ti que tem que ver com uma coisa que disse a Mariana. Mariana falou no alugar e no arrendar. Vamos lá ver. Na linguagem simples, na linguagem clara, não se perde realmente rigor? Essa é uma questão que eu acho que ela precisa ser discutida, porque eu defendo que existem situações de comunicação em que a precisão técnica e o vocabulário técnico, eu costumo dizer para meus alunos que eu acho que assim, tem vocabulário técnico que é inviolável, que você não pode abrir mão dele, não tem jeito. Mas são determinados contextos de comunicação. Ou seja, é inviolável em certos contextos de comunicação. Em certos contextos de comunicação. E absolutamente permitidos e necessários. Vou lhe dar um exemplo. Eu estava dando treinamento numa empresa de um órgão público aqui, e a própria pessoa da área que estava contratando, né, muito preocupada para poder disseminar essa cultura da clareza na empresa, ela me falou assim, não, isso eu tenho que ver com a equipe e falou uma sigla,
GMI, por exemplo. Eu tenho que ver com a equipe da GMI. Aí eu perguntei para ela, mas o que é GMI? Eu gostaria de saber o que é GMI. O que é GMI? É gerência de alguma coisa? E a própria pessoa que trabalhava na empresa falou assim, eu não sei o que significa, eu só conheço a sigla. Então, veja, numa situação dessas, se alguém se preocupasse em explicar uma sigla, falar com essa, né, internamente ali no ambiente de trabalho, se referir àquele setor, não pela sigla GMI, mas explicando o que era, essa senhora, ela não ia nem saber do que você estava falando. Então, naquele contexto de comunicação, falar em siglas faz todo sentido, porque é um contexto, digamos assim, fechado, de gabinete, né, de ambiente de trabalho. De pessoas que partilham, na verdade, o mesmo código vocabulário. Claro, Ok. o código comum. E, portanto, se calhar quando nós falamos aqui de linguagem clara, de linguagem simples, e em particular quando pensamos em termos técnicos, a necessidade de os traduzir, ela surge em situações de comunicação que serão, na maior parte, no dia-a-dia, em que há aqui um desequilíbrio entre quem escreve, ou quem fala, por um lado, que conhece, domina esses termos, e do outro lado, por quem ouve ou quem lê, que não é forçosamente especialista, porque se ambos forem, é a linguagem mais rigorosa e mais concisa. É isto. Claro, claro. Eu acho que a nossa grande missão e o nosso grande desafio é reduzir a assimetria de informação. Quando essa assimetria, esse desequilíbrio de informação, ou seja, quando uma parte da comunicação tem mais e melhores informações do que a outra parte. E isso implica em agir, né? Porque também a nossa missão é apoiar a ação. Nosso texto, a gente está falando aqui, não são textos literários, nem a escrita criativa, são textos funcionais. Aliás, o André chamou-nos a atenção para isto logo no início, quando usou a palavra eficiência. Estamos a falar de fazer coisas, estamos a falar de agir. Claro. Tem uma função a ser cumprida. Ele é funcional. André, e isto resulta? Pela tua experiência já de alguns anos, aposto que tu tens uma grande necessidade, um grande interesse até de acompanhar a evolução das coisas, perceber o que é que resulta, o que é que não resulta, medir resultados, porque estamos a falar de eficiência. Sim, João, deixa-me só acrescentar em relação à última questão que eu também acho muito interessante, que é, nós por vezes também já temos tido que fazer, e às vezes até em projetos que tivemos convosco, claro, que no mesmo texto, não é, tínhamos que prever esses dois níveis de informação, não é? A informação para o utilizador leigo, mas pronto, sabendo também, e nós conseguimos saber isso, não é, que há se calhar uma percentagem de 10% de juristas ou solicitadores ou notários, ou seja, que também vão usar aqueles conteúdos, também temos que prever que essas pessoas queiram ir buscar mais informação. E há técnicas simples, não é, que fazemos, deixamos em links, remetemos para o fim da página, mas mesmo isso não era evidente, se calhar, quando começámos a trabalhar, não é? Porque a tendência, como temos dito aqui, como dizia agora também a Luísa, era de facto que essa informação estava, se calhar, num nível de preeminência, não é? Que 80% dos utilizadores esbarrava nela, não a percebia, ficava incomodado. Portanto, isso também faz muito parte deste trabalho, não é? Que é tentar hierarquizar as necessidades de informação, por vezes na mesma peça de conteúdo, por vezes conseguimos, se calhar, até desambiguá-la. Essa questão, de facto, é muito interessante e às vezes, obviamente, tem de ser trabalhada de forma, caso a caso. Em relação à tua pergunta agora, como é que sabemos que estamos no caminho certo, não é? Primeiro, deixa-me só fazer aqui um ponto prévio, que eu vou falar de casos que eu acho que são de sucesso naquele trabalho que nós temos feito na AMA, mas obviamente reconhecendo que há muito trabalho por fazer na administração pública portuguesa, em várias áreas da linguagem clara, seja na comunicação escrita, na comunicação digital. Sem dúvida que temos um trabalho muito grande pela frente. Nós eu diria que estamos a dar alguns passos desde 2018, passos importantes. E respondendo à tua pergunta, temos tido, de facto, números muito interessantes em relação a estes passos que estamos a dar, não é? Portanto, nós introduzimos a questão da linguagem clara na nossa estratégia de conteúdos, mais ou menos, de uma forma mais formal, digamos assim. Já tínhamos essa preocupação antes, mas de uma forma mais formal a partir de 2018, final de 2018, creio, mas foi na altura em que trabalhámos primeiro convosco, no primeiro projeto. A partir daí temos também apostado na formação interna da equipa, temos tentado ligar estas questões, não é, também ao desenho de serviços e à questão dos desenhos, não é, das experiências.
E quando lançámos o Portal é Portugal, não é? O Portal é Portugal, que é o portal central de serviços públicos em Portugal, que é uma das responsabilidades da minha equipa, a gestão de conteúdos desse portal, nós implementámos já um mecanismo de feedback no final de todos os... Deixa-me só contextualizar um pouco para quem estiver a ouvir-nos no Brasil. Neste portal as pessoas conseguem, em princípio, conseguem fazer autonomamente uma série de coisas, sem precisarem de ajuda. Pedir uma certidão, obter uma declaração, apresentar um pedido oficial, etc. Ok? Sim, desculpa. Obrigado, João. Não, é isso. É um portal que já tem alguns serviços, mas que também funciona um bocadinho como centralizador, que depois orienta o utilizador para outros portais ou para outros locais. E, de facto, nós implementámos este mecanismo de feedback, ou retorno de informação, de pedido de comentários e de sugestões aos utilizadores no final de cada página. Tínhamos uma grande expectativa sobre o que é que iria aparecer ali, e tem sido uma aprendizagem, uma riqueza muito grande ver de facto que há um grande número de comentários que nos ajuda a melhorar os textos que escrevemos. E também deixem-me frisar isto, que é, nós na AMA trabalhamos sobretudo com as outras entidades, não é? Porque a maior parte dos serviços públicos não são da nossa responsabilidade, portanto nós temos de trabalhar muitas vezes neste tridente, não é? Que é o especialista... As finanças, a segurança social, o Instituto do Registro... percebem dos serviços, exatamente. Depois o especialista, não é? Em conteúdo e na linguagem clara, fazem de facto esta dupla e a AMA entender muitas vezes também esta relação, e é de facto um trabalho muito importante e de colaboração. E nós percebemos, de facto, que através desse feedback, por um lado, conseguimos demonstrar aos nossos colegas, olha, nós temos aqui pessoas com dúvidas sobre este conteúdo, ajudem-nos a clarificar, vamos trabalhar juntos aqui. E, por outro lado, conseguimos perceber quais é que eram as áreas do portal que precisavam, de mais intervenção a nível de clareza de linguagem ou de outro tipo. E quando começámos a intervir nelas diretamente, vimos melhorias da satisfação das pessoas. Eu posso dizer da satisfação, ok. Da satisfação. Eu posso dizer que quando havia um grupo de serviços do portal muito importante que tinha taxas de satisfação por volta dos 10% quando lançámos o portal, e nós achámos que, um mecanismo de defesa, achámos, isto é porque só as pessoas que estão zangadas é que vão lá votar, não é? Mas depois, quando de facto começámos a trabalhar os conteúdos numa perspectiva não só de linguagem clara, mas também de experiência de utilização, de perceber onde é que a pessoa vai parar depois de ler aquilo e se de facto bate certo com o que está a ver, não é? São pessoas também que as técnicas da linguagem clara também prevêem. Nós vimos, de facto, serviços desses que subiram dos 10% para 70%, 80%. Depois, obviamente, a evolução é sazonal, porque também, isto é um meio em que depois as coisas são alteradas, depois há contextos que mudam, mas de facto tivemos nesse ano em que olhámos para estes números e tivemos uma análise mais profunda deles, vimos de facto que tem um impacto positivo e que funciona, que nos deu, obviamente, uma boa motivação, né, para continuar a trabalhar nesta área. Eu tenho aqui uma pergunta para a Mariana, mas antes gostava só de perguntar à Heloísa se também tem dados objetivos que mostrem que esta nossa fé na linguagem simples, clara, é mais do que fé. Há qualquer coisa que resulta mesmo. Olha, eu posso citar dados da pesquisa que eu fiz, porque como eu não trabalho em nenhum órgão, em nenhuma empresa, né, eu não tenho acesso às métricas, mas eu conduzi uma pesquisa no mestrado que eu concluí no ano passado, mestrado na área de design da informação, com uma interface com a área de estudos de linguagem. E eu montei um estudo experimental justamente com o intuito de medir o impacto do estilo textual na compreensão da informação de um serviço público digital. Então, eu montei uma pesquisa que teve rigor científico e teve significado estatístico verificado, em que eu peguei um texto que estava no site do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social do Brasil, que era sobre o auxílio-doença. Então, eu peguei um trecho, que é um texto muito longo no site, peguei um trecho que tinha começo, meio e fim, né? E montei 2 grupos. E o meu interesse era verificar em que medida a linguagem simples contribuía para a compreensão de informações de leitores avançados. Porque nós sabemos que para leitores com baixa escolaridade, né, ela ajuda. Né? Mas eu percebo uma descrença grande se eu trabalho com público de alta escolaridade, eu não preciso de linguagem simples. Acho que na justiça, não sei se Mariana percebe isso,
Em Portugal isso também acontece. Na justiça, as pessoas... Né? Mas é um juiz falando para outro juiz, é um advogado falando para outro advogado. Eles, né? Isso não precisa de linguagem simples ali. Então, o meu intuito era justamente leitores avançados. Então, eu selecionei um grupo de leitores de adultos com pós-graduação, ou seja, aqui no Brasil equivale à especialização, ao MBA, ao mestrado e ao doutorado, e dividi em 2 grupos. Um grupo leu o texto do auxílio-doença conforme está no site do governo, e o outro grupo leu aquele mesmo trecho, reescrito com técnicas de linguagem simples e validado por um painel de 3 especialistas em direito previdenciário para garantir que as informações estavam corretas, né, que eram as mesmas, que não havia tido perda de informação. E os 2 grupos fizeram o mesmo teste para aferir... Compreensão, teste de compreensão. Teste de compreensão, o mesmo teste. Então, eles liam, o contexto que era dado era o seguinte: olha, um amigo seu precisou pedir o auxílio-doença e não entendeu o que estava no site. Aí ele pediu ajuda a você. Por favor, lê o texto aqui, que aí você vai responder as perguntas que ele tem. E você só vai poder ler o texto uma vez. Leia com atenção, porque, né, a linguagem simples é isso. A gente quer que as pessoas entendam na primeira vez, né, na primeira leitura. A primeira leitura. A primeira leitura. E aí, assim, nós montamos, eu e as minhas orientadoras, eu fiz esse mestrado aqui na PUC do Rio de Janeiro. A minha orientadora foi a professora Cláudia Montalvão e a minha co-orientadora foi a professora Érica dos Santos Rodrigues. Então, nós montamos, a metodologia já foi, né, durante a pandemia, nós íamos fazer isso com rastreador ocular, para poder verificar onde as pessoas paravam, mas aí veio a pandemia, o objetivo era usar o rastreador ocular. Mas com a pandemia nós não pudemos, né? Desculpa, só uma pequena contextualização para quem não souber, basicamente um ecrã de computador cheio de pequenas câmaras a toda a volta que conseguem perceber onde é que se fixa o olhar de quem está a ler, conseguem segui-lo e fazem uns mapas, no fim, como se fossem uns mapas quase de calor, onde é que os olhos ficaram mais tempo, que tipo de movimentos é que fizeram, e isto permite perceber, por exemplo, quantas vezes é que a pessoa tem necessidade de voltar atrás na mesma frase ou no mesmo parágrafo. Se a pessoa que fizer, se os olhos correrem de seguida a linha do texto, é porque, em princípio, não houve interrupções, por exemplo. Desculpa o parênteses. Não, muito obrigada pela contextualização, fundamental. E a minha orientadora da área de linguística, a professora Érica Rodrigues, nós estávamos interessados em verificar se íamos conseguir identificar alguma estrutura linguística mesmo, se havia alguma estrutura, algum elemento linguístico que causava mais dificuldade. Um obstáculo, exatamente. Infelizmente, não foi possível fazer isso, porque foi em 2020, foi no primeiro semestre, no primeiro e segundo semestre de 2020. Mas os resultados foram diferentes nos dois grupos? Não, nós tivemos que adaptar. Nós não conseguimos fazer o monitoramento do rastreamento ocular e fizemos por videoconferência. E aí a professora Érica e a professora Cláudia desenvolveram, né, nós desenvolvemos uma metodologia, então mudou um pouco. Nós não conseguimos fazer a captura do registro da leitura, mas nós fizemos, então, um teste de compreensão de informações, dizendo, olha, você só pode ler uma vez, lê com atenção, no tempo que você precisar ler, depois, por favor, responda as perguntas do seu amigo. E quando as pessoas terminavam de responder as perguntas, na videoconferência, e eles não tinham visto o texto antes, o texto era compartilhado na tela, o que eu fazia antes era só um teste para ver se a pessoa estava familiarizada com o Google Meet, que no início da pandemia nem todo mundo estava, né? Depois todo mundo se acostumou. Né? E quando terminava, a pessoa concluía, eu dizia, olha, na verdade, você pode voltar se você ficar em dúvida. Você pode ler o texto novamente, pode fazer mudanças. E foi a mesma condição experimental para os 2 grupos. E o que eu estava medindo era o tempo de duração do processo inteiro, da leitura e das respostas, quantas vezes as pessoas voltavam para ler o texto, e o número de acertos no teste. Eram 10 ou 12 perguntas. E a nossa hipótese é que beneficiaria o grupo que leu o texto, mesmo pessoas com autoescolaridade iam se beneficiar. E os nossos resultados comprovaram isso, porque o grupo simplificado teve mais acerto,
precisou voltar ao texto menos vezes e fez o teste em menos tempo. Mais rápido. Mais rápido, exatamente. Então, assim, é uma prova que a linguagem simples, ela ajuda, eu acho que principalmente os leitores com muita habilidade de leitura, as pessoas que precisam ler textos longos, densos, complexos, onde quem mais precisa agilizar a leitura. Obrigado, Heloísa. Nós também temos, de alguns anos para cá, também temos alguns números que mostram que sim, que estas coisas resultam, mas lembro-me que antes de começarmos a receber estes números, nós tentávamos fazer, e às vezes tentar em testes com utilizadores, por exemplo, quando testávamos um documento já escrito em linguagem simples, íamos testá-lo, tentávamos focar o teste na ação, André, ou seja, será que a pessoa consegue ou não consegue fazer o que pretende fazer, mas também acrescentávamos às vezes uma ou duas perguntas a pedir a opinião das pessoas. Uma vez tivemos uma surpresa, Mariana, e esta era aqui que eu ia perguntar-te, porque tem que ver com aquele assunto que estavas a introduzir, que era de, então, como é que as pessoas reagem a isto? Nós perguntávamos perante duas versões diferentes do mesmo texto. Uma no original, que era muito complexo, não só por causa dos termos técnicos, mas também, talvez, sobretudo, por causa de uma linguagem mais formal, mais erudita, com palavras mais raras, etc. E então punhamos as pessoas perante os dois textos e a pergunta, depois de medirmos a capacidade de fazer as ações, no fim a pergunta era: de qual é que gosta mais? É uma coisa muito simples. E os resultados surpreenderam-nos. Ou seja, houve um grupo de pessoas que, como nós esperávamos, disse: gosto mais da versão mais simples. Mas foram as pessoas com grau de instrução mais elevado. As pessoas que tinham grau de instrução mais baixo disseram: gosto mais daquele que era o mais complicado. E isto baralhou-nos. Mariana, isto também te baralharia? Ou isto... Eu diria que é porque se calhar as pessoas que sabem menos têm mais complexos porque nós ainda temos muitos preconceitos. Pelo menos é essa. Vocês há bocado disseram uma coisa interessante, que era a questão da primeira leitura. De compreender a primeira leitura. Mas nós aqui no jornal temos coisas muito mais complicadas do que isso. Porque nós verificamos que 48%, acho que é qualquer coisa isso, ou seja, muito perto dos 50% das pessoas que nos leem, simplesmente entram na nossa homepage e só leem títulos. Não abrem rigorosamente nenhuma notícia. Isto é uma coisa que dá que pensar, não é? Portanto, daí a importância também dos títulos. Parecem coisas pouco importantes, mas de facto, se as pessoas... e estamos a falar, nós normalmente temos aqui uns Big Brothers, que nós chamamos Big Brothers. Há pessoas que gostam mais e outras gostam menos. Eu tenho alguma curiosidade de ver o que é que as pessoas querem ler, o que é que as pessoas estão a ler. E temos uns ecrãs que mostram, portanto, nós podemos ter 5.000 pessoas a ler-nos. E dessas 6.000, se for um dia, podemos ter 10.000 ao mesmo tempo, num determinado minuto. E, no entanto, metade, ou mais de metade, normalmente à volta de metade, não clica absolutamente em notícia nenhuma. Portanto, fica-se pelos títulos. Daí que, de facto, um bom lead, uma boa entrada e um bom título sejam importantes, e daí que eu acho que os títulos têm que ser informativos e não podem ser também pouco rigorosos, que muitas vezes há uma certa tendência, e nós aqui, eu também sou do Conselho de Redação, e há um bocadinho aquela lógica de vender o texto, não é? Vender, hoje temos muito esta coisa do clickbait, não é? Ou seja, nós fazemos às vezes um título que até porque deixa qualquer coisa por dizer, e eu acho curioso que, por exemplo, das notícias que nós já tivemos, que tiveram mais leitores,
são notícias sobre pessoas que morreram que ninguém conhece. Ninguém conhece. E, portanto, eu acho que elas só tiveram aqueles índices de leitura porque as pessoas não conheciam, mas queriam perceber quem era. Pronto. E, portanto, como não conheciam e queriam perceber quem era, clicavam. Pronto, e entravam. Portanto, há às vezes até uma curiosidade mórbida em relação a algumas coisas, mas para perceber que muitas vezes ou seja, os mecanismos, de facto, que nos fazem ler e depois... outro parâmetro que eu acho curioso, a média de tempo de leitura de uma notícia é muito curta. Normalmente nós também temos essa capacidade de ver, em média, quanto é que as pessoas estão a ver, quanto tempo estão a levar a ler uma notícia, o que significa que a maior parte das nossas notícias não é lida até ao fim. Ou seja, as pessoas tentam retirar a informação mais importante, mas não leem, de facto, a notícia até ao fim. Isso é uma das coisas, Heloísa, que nós sabemos. Quem trabalha com linguagem simples, linguagem clara, sabe que há estudos de leitura que, por regra, as pessoas não leem tudo, longe disso. Leem menos de metade de qualquer documento, texto, com exceção do romance, porque leem ao sábado à tarde por prazer. O resto das pessoas leem na diagonal. Isso sabe-se que é assim. As pessoas não leem tudo, não leem de seguida, começam por cima, mas depois começam a dar saltos, não é? À procura de qualquer coisa. E uma das coisas que nós já tentamos, o André neste momento já está muito por dentro disto, não é? Por exemplo, nos conteúdos do site, é tentar dar destaques visuais a informações importantes que ajudem a fazer essa leitura na diagonal de uma forma mais rigorosa e de algum modo mais completa, porque nós não conseguimos impedir as pessoas de darem os saltos, podemos ajudá-las a agarrarem-se a algo significativo. Os jornais fazem um bocadinho isso, mas ainda fazem pouco. Ou seja, para além do título e do lead, depois as várias colunas, as 3, 4 colunas de uma notícia, em geral, são texto corrido com pequenas, às vezes, com pequenas marcas de 3, 4 palavras, que são assim pequenas etiquetas, ok? E aqui estão estes tópicos, mas que não passam uma ideia completa, não é? Mariana, que tens esta impressão? Eu acho que sim, e devo-te dizer que é assim, por exemplo, eu recordo o público aqui há uns anos atrás tinha uma preocupação com as infografias. Hoje temos uma preocupação muito com as infografias do ponto de vista digital. Muitas temos investimento, um grande investimento nessa área e temos vários bons trabalhos de síntese digital de muitos temas. E que de facto, mas hoje em dia, se calhar também fruto da inversão do papel versus online, não é? Só para ter uma ideia, nós neste momento, quer dizer, em termos de assinaturas digitais, temos 4 ou 5 vezes mais do que temos no papel, não é? Portanto, do que vendemos em papel. Sendo que, apesar do nosso trabalho ainda hoje ser muito centrado no papel, porque, digamos, talvez a próxima geração já não seja assim, mas nós, pelo menos, quer dizer, eu diria que a parte mais velha do jornal, entre aspas, não é? Mais antiga, até à geração intermédia, não é? Sem contar esta geração mais nova que já entrou, sei lá, nos últimos 10 anos, nós todos nos habituamos muito mais a ver o jornal no papel, não é? E, portanto, o papel continua a ser uma referência. Pronto. E o prazer, para mim é... Exatamente, folhear, exatamente. Mas, de facto, hoje em dia, nós somos muito, muito mais lidos no online. Essa é uma realidade. E é uma realidade que, aliás, eu discuto aqui internamente, porque eu acho, por exemplo, que nós tínhamos a obrigação de, neste momento, nós sobrecarregamos muitos os jornalistas, que são produtores de conteúdo, de informação, não é? Com essas preocupações que eu compreendo que são essenciais para
para que a informação passe e passe da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo eu acho que, da mesma forma como temos gráficos que nos ajudam a colocar as páginas de uma forma e o desenho, aquilo que há bocadinho a Luís falava também, do design, não é? Quer dizer, o desenho das coisas em função, que ajuda também nessa transmissão da linguagem. Portanto, a questão é até que ponto é que tem que ser o jornalista a pessoa que fica encarregue desse trabalho, ou se não tem que haver alguém que se calhar estou errada, mas tem sido essa a minha tentativa, porque de alguma forma nós hoje em dia, quer dizer, quando chegamos a um texto, não é? Temos que fazer o texto, temos que fazer o título, temos que fazer a entrada, depois é suposto colocarmos links, colocarmos relacionados, colocarmos embeddeds, que são, digamos assim, outras notícias que aparecem a meio da notícia. Caixa. Não são caixas propriamente ditas. Não, são outras notícias que, enquanto um link é só clicar numa palavra e vais para outra notícia, aqui aparece-te, digamos, uma notícia em miniatura em que só te aparece o título e uma fotografia que te dão um salto, digamos assim, para outra, redirecionam-te para outra notícia que está relacionada com a primeira. Portanto, visualmente é diferente, portanto, cria ali uma descontinuidade, não é? Pronto. Portanto, depois, às tantas, já nos pedem bolts e já nos pedem que nós, portanto, selecionemos citações. E o problema é que, de facto, o trabalho deste trabalho de bastidores já é um trabalho, ele próprio, bastante pesado. E se em algumas coisas eu compreendo que, quer dizer, se calhar tem que ser o jornalista a fazer uma seleção editorial daquilo que deve destacar, não é? Noutras circunstâncias já me parece que, ou seja, que isto sobrecarrega demasiadas pessoas e que, portanto, devia haver um intermédio de gráficos, designers, pessoas que tivessem uma capacidade que não é fácil, eu admito, mas de tornar, de alguma forma, graficamente o nosso trabalho mais apelativo para quem o lê, não é? Porque depois, por exemplo, se queremos fazer um grande trabalho, por exemplo, uma grande reportagem, nós temos layouts específicos, com grandes imagens, com galerias de... Mas tudo isso são coisas que implicam um trabalho técnico já mais especializado, portanto, depois, quer dizer, hoje nem todas as pessoas, por exemplo, todos os jornalistas sabem fazer isso. Provavelmente são os editores do online e isso é que já dominam, digamos, determinadas ferramentas. E, portanto, ainda que eu compreenda que nós, como jornalistas, temos que nos preocupar, obviamente, com essa questão de até se a nossa informação e se aquilo chega ao consumidor, não é? Ao nosso leitor, mas também, às tantas, estamos profundamente imbuídos de preocupações muito técnicas e em que eu não sei muito bem se é a nossa mais-valia e que nos tira muito tempo, que nós deveríamos estar à procura de notícias, a recolher informação. Desculpa, e em relação aos hábitos de vocabulário, eu digo isto porque tu começaste a tua resposta dizendo que é muito uma questão cultural. Estavas a comentar, recordando o facto de as pessoas com um grau de instrução mais baixo terem dito que gostavam mais das versões mais complexas. Esta é sobretudo uma questão cultural. Há uma certa vergonha, etc. Assim, nós ainda somos o país dos doutores, não é? Pois. Quantas e quantas vezes eu ligo para um sítio e pergunto, não sei o quê, eu normalmente quando ligo chamo as pessoas por doutor, mesmo que eu não saiba se elas são. Porque há muitas pessoas que ficam genuinamente ofendidas se
não são assim tratadas. E normalmente aquelas pessoas que não querem ser assim tratadas, ou que não são, ou não se identificam, normalmente dizem. Mas mais complicado é quando elas me perguntam quem é que eles devem apresentar, e eu digo Mariana Oliveira do público. E às vezes... Mariana, desculpa, eu acho que posso ajudar, porque eu já tropecei também nessa dificuldade, nesse terror. O que é que eu digo? Engenheiro, doutor, não sei o quê, e já descobri que se não usares rigorosamente nada, nem artigo definido, não usas artigo, é como se falasses de Aníbal Cavaco Silva, ok? E assim, eu gostava de falar com Vera Sampaio. Isto soa lindamente, porque não precisas, e portanto, isto só um pequeno parênteses para ajudar na tua vida telefónica no dia-a-dia. Muito obrigada. Aliás, eu vou-te dizer uma coisa, João, eu tenho a certeza que ao vos ouvir falar, só pensava, tenho a certeza que um curso prático aqui de umas horas seria de uma utilidade imensa para nós todos aqui, porque de facto, quer dizer, estas coisas de que estamos aqui a falar são coisas com as quais eu me confronto na minha vida e que por vezes reflito sobre elas, até porque a área da justiça é uma área onde a questão da linguagem e da questão da simplicidade da linguagem é uma questão particularmente premente, porque, de facto, durante muitos anos havia a cultura da complexidade, não é? Ou seja, as pessoas... era quase como uma demonstração de conhecimento, não é? Ou seja, as pessoas, para serem bons juristas, para serem bons juízes, tinham que ser assim complicados. E então, nos tribunais superiores, era uma Mariana, coisa... desculpa, deixa-me introduzir só ainda aqui mais um grau de complexidade nesta discussão, porque nós temos estado a falar, desde o início, falámos muito de termos técnicos e com boas razões para isso, porque, de facto, é onde o risco de se perder rigor acontece. Mas nós praticamente não falámos ainda de uma linguagem que, sem ser técnica, é complexa. E eu penso que isto é ainda mais uma questão cultural, pegando nas tuas palavras. É uma questão cultural. Aliás, o dicionário que hoje estamos a lançar não é sobre termos técnicos, ok? É sobre palavras difíceis, mas que não são noções operatórias de ramo do conhecimento nenhum, ok? E que, portanto, à partida, podem ser traduzidas por outras equivalentes, mas mais conhecidas. E aqui eu penso que estamos só a falar no domínio da cultura e dos hábitos culturais. E eu gostava de perguntar ao André se neste domínio do grau de formalidade, grau de erudição, da escolha de vocabulário não técnico, como é que tem evoluído a vossa relação da Agência da Modernização Administrativa com as várias entidades cujos conteúdos vocês têm de acolher. Como é que isto tem evoluído em termos da linguagem não técnica? Mais ou menos formal, mais ou menos erudita? Depende, pronto, é uma resposta previsível, se calhar, mas depende muito do interlocutor, não é? E com quem é a parte de referir, que a maior parte dos nossos esforços de simplificação de linguagem são feitos em conjunto, não é? Com os especialistas nesses negócios, das áreas da justiça, da segurança social, e de facto nós temos apanhado, se calhar, um universo um bocadinho diversificado ou heterogéneo de pessoas diferentes, com perspectivas diferentes nesse assunto. E eu já agora fazia aqui também uma questão importante, que é uma sugestão também a colegas que nos estejam a ouvir ou que também trabalham nestas áreas, não é? Porque eles também devem saber isto que eu estou a dizer, que é quase uma condição de sucesso para começar qualquer projeto de simplificação de linguagem, ter essa adesão do outro lado, não é? De saber que do outro lado também estão alinhados com os nossos objetivos, porque de facto pode haver mecanismos de resistência culturais, como estás a dizer, João. Há uns que terão raízes até relacionadas com a educação e com algum tipo de... Também falamos aqui ao início, né, que se associa, se calhar, em alguns setores, essa formalidade ao rigor. Curiosamente, por vezes, dizem-nos que o argumento acaba por ser técnico, embora não pareça ser assim à partida, não é? Porque, como vocês saberão ou não, muitos dos procedimentos da administração pública estão baseados em leis e muitas vezes nós chegamos a um ponto nas conversas ou nas discussões, e vocês, João e da Clara, também devem conhecer bem este ponto, em que nos dizem, em que nós dizemos, não, mas isto, nós temos que clarificar isto, e depois alguém nos diz, mas nem na lei está claro. E nós aí, pronto, não é? Dizemos ainda?
Ainda haverá um dia em que a própria lei já é escrita de raiz, E às vezes não até chegamos a um digo sem ponto... termos técnicos, não é? Exatamente. Mas E ainda às vezes estamos até chegamos longe, ao ponto ainda de termos estamos que dizer muito isso, né? longe. E às vezes até temos que argumentar, então temos que escrever que, chegada a este ponto, a pessoa vai ter que ligar para alguém ou falar com alguém, não é? Nós temos sempre, nunca, eu digo sempre à minha equipa, não é? Nunca podemos deixar o cidadão ou a cidadã no beco sem saída, pronto. Muitas vezes também, eu acho que há formas de resistência que não sei se serão culturais ou se serão comportamentais ou antropológicas, há uns mecanismos que às vezes nós reparamos de autodefesa, não é? Que as pessoas, às vezes a opacidade e a falta de transparência criam uma sensação de segurança nos donos do negócio, não é? Porque não, se calhar sentem que se simplificarem ou se tornarem aquilo mais claro, podem estar a expor-se de alguma maneira. Portanto, estes são, por vezes também há uma mentalidade que por vezes que temos apanhado e também vocês já devem ter tropeçado nela, que há estas, felizmente, já encontramos menos, que é, às vezes fala-se de, não, mas nós, como administração pública, temos uma missão de ser uma referência e de educar o cidadão. E neste caso, nós É o somos sítio certo para educar em termos linguísticos? Ou seja, Exato. o portal, será que é o sítio certo para Claro que não é, não é? ensino? Nós somos funcionários públicos, não é? Nós temos que servir o público e ajudar a resolver os seus problemas, é o que nós dizemos, não é? Portanto, é exatamente o contrário disso. Há discussões muito interessantes sobre a literacia e a educação, mas não é na explicação de um procedimento administrativo que se faz essa pedagogia, muito pelo contrário. Tu tens algum complicábulo de estimação? Eu acabei de inventar. Um complicábulo é um vocábulo complicado, ok? Algum que adores ou que odeies muito, cada vez que ouves alguém dizer na televisão, ou que lês no jornal, ou num texto qualquer, num folheto, enfim, num e-mail, assim, uma daquelas palavras, lá estão eles outra vez. Caramba, Há uns que são, que não são, se calhar não são assim muito graves, mas eu acho que são tradutores de alguma coisa, que é o venho por este meio, por exemplo, é um que esbarra sempre qualquer coisa aqui na minha cabeça, não é? Tipo, não gostas do venho por este meio? Não não gostas muito. sentir que a pessoa está segura realmente, que sabe que o e-mail é o e-mail, que a carta é a carta, e enfim, que distingue claramente uma coisa da outra. Isso é... Lembro-me daqueles requerimentos, não sei se vocês apanharam isso também na escola, não é? Temos que fazer a carta ao Presidente do Conselho Diretivo, dizer, venho por este e-mail requerer que a minha... A Vossa Excelência se digne. Exatamente. Então, para o André, fica o venho por este meio. É aqui uma Olha, sequência... mas devo-vos dizer que eu ainda me dirijo sempre aos excelentíssimos senhores, todos, são todos excelentíssimos senhores doutores. Fazes bem. E aquilo que eu há bocadinho não concluí, que queria dizer, é que muitas vezes, quando me perguntam quem quer falar, eu digo Mariana Oliveira do Público, e então diz-me a secretária, mas é doutora ou não é doutora? E eu digo, Mariana Oliveira do Público, é que isso interessa? Não, desculpe, é doutora ou não é doutora? E portanto estamos ali numa conversa. Eu disse, olha, não sou doutora, se acha o que é que isso interessa? Quer dizer, o que é que a senhora quer dizer com isso? Eu valo mais se tiver um curso do que se não tiver, quer dizer, é um bocadinho... doutora Mariana Oliveira, agora diga uma coisa, também tem algum complicado de estimação? Assim como o André tem o venho por este meio, tens assim algum que gostes muito? Assim, de repente não me lembro, mas tenho de certeza, não me lembro. Mas assim, de repente vou ver se me lembro e ainda digo. Ok, se te lembrares, partilha connosco. E Luísa, e tu tens assim algum... Acho que o complicábulo, adorei esse termo, viu, João? Eu acho que o complicábulo que eu detesto e eu vejo sair em vários lugares assim, não só da área mais assim jurídica, né, mas que ele escapou até para a redação de entrada no vestibular, né, de acesso ao vestibular na universidade. Você vê muito supracitado. Supracitado. Né, e um outro, né, que é o mesmo, né? O mesmo. Eu adoro o mesmo. O mesmo, né? Tenho no Brasil uma lei, uma dessas leis absurdas, né? Que as leis que deviam ser cumpridas não são, e as que não precisariam ser cumpridas são. Né? Mas uma dessas leis absurdas é que obriga que na porta dos elevadores tenha uma placa. Verifique se, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra neste andar.
aviso, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se neste andar. Em todos os elevadores, você pode imaginar? Eu sempre que vejo essa placa, eu penso, meu Deus, a gente desperdiça, hoje é dia da independência do Brasil, né? A gente desperdiça muita energia cumprindo leis que, né, não precisam, porque essa cumprida está em todos os elevadores. Realmente é um... O Brasil e Portugal são países que têm de investir muito dinheiro, muito trabalho em uma série de áreas da vida pública que estão por cumprir, não é? Que estão por desenvolver, etc. A linguagem clara, a linguagem simples não é um pouco um luxo neste contexto? Isto é a pergunta de advogado do diabo, obviamente, mas acho que vale a pena. Mas não será um pouco um luxo? Temos tanta escola para construir. Eu acho assim, eu entendo quem pensa dessa forma, mas eu convido a pensar de uma maneira um pouco diferente. Porque o nosso país é um dos países campeões de desigualdade social, de injustiça social, e essa desigualdade ela é multifatorial, dificílima de resolver, né? Você mencionou escolas, a gente pode pensar em, né, não só acesso à educação, mas acesso à água potável, estradas que o país precisa, mobilidade urbana, habitação, quantidade de população vulnerável que nós temos aqui, morando em favelas, em condições indignas. Sem dúvida, são problemas muito maiores, né, e muito mais graves. Agora, eu penso que esses problemas, eles requerem um tempo e um investimento e um conjunto de esforços muito grande, muito significativo. Nesse sentido, a contribuição que a comunicação pode dar, e mais especificamente essa metodologia da linguagem simples, da linguagem clara pode dar, eu acho que ela é extremamente urgente, necessária, e ela é muito mais fácil de aplainar, né, de diminuir a desigualdade entre e que gera obstáculos no acesso a direitos, inclusive, né? Um dos problemas que nós tivemos aqui no Brasil com a pandemia, que foi o auxílio emergencial, que foi a verba que o governo federal providenciou para as pessoas vulneráveis poderem não morrer. Uma das reclamações mais constantes naquele momento do auxílio emergencial, que foi todo feito por plataforma digital, foi todo feito por aplicativo, era que as pessoas não entendiam o que elas precisavam fazer no aplicativo para poder se cadastrar, para poder receber o auxílio emergencial. Então, assim, o problema da compreensão da informação é muito urgente. E eu imagino que, diante desses problemas que parecem até insolúveis da sociedade brasileira, a linguagem ela é a forma mais simples de mitigar, né, de diminuir uma desigualdade que ela é tão gigante. E, Luísa, eu estava a ver aqui uma utilizadora do LinkedIn, fez aqui um comentário que tem um sinal matemático e 3 palavras apenas, e que eu acho que me parece que é capaz de ser um bom resumo do que estavas a dizer. Ela disse apenas linguagem simples igual a democracia, que acho que é uma palavra que ainda não tínhamos usado hoje. Linguagem simples igual a democracia. André, tu trabalhas nisto há uns anos. Esta equação, linguagem simples igual a democracia, faz sentido para ti, ao fim, como balanço do vosso trabalho? Faz todo o sentido, e eu subscrevo tudo o que disse a Heloísa, e eu próprio, antes de vir para esta área, passei pelas áreas do governo aberto, da administração pública aberta, da transparência, e de facto eu acho que isto é um dos pilares, portanto, esta transparência, esta abertura e esta, de facto, investir nesta relação de proximidade e também colaboração, de certa forma, de participação e de abertura para quem trabalhamos aqui na administração pública, e acrescento só, se calhar vai num nível um bocadinho diferente, mas que também acho que é importante, há vantagens claras também a nível de recursos e de otimização de processos neste investimento, e nós vemos na AMA, nós vemos correlação, por exemplo, e vemos em alguns casos até conseguimos estabelecer a relação, não é? Uma página bem escrita de informação é capaz de poupar 4 ou 5 telefonemas ou mais, 4 ou 5, ou 500 telefonemas para o centro de contacto, não? Ou uma deslocação de uma pessoa que tem que sair do seu emprego mais cedo para ir a uma loja de cidadão. Isto
não é? Transmite-se em qualidade de vida, em primeiro lugar, em felicidade, podemos chamar assim, ou tranquilidade para as pessoas, mas também em ganhos brutais de eficiência e de custo. De toda uma sociedade. Sustentabilidade até, estamos falando bastante em ambiente, quer dizer, não é? Por exemplo. Sim, e a acrescentar até isso, não é? E também vemos também que portanto, muitas vezes o problema até, não é, da utilização dos serviços digitais é as pessoas não perceberem bem, não é, as lógicas de utilização, e sabemos que a escrita também tem um papel fundamental na construção dessa experiência, os textos, as instruções, as etiquetas que se põem nos botões, portanto, tudo isto é um investimento mais do que justificado e é uma prioridade mesmo muito importante, sem dúvida. Obrigado, André. Olhem, nós estamos a chegar muito perto do fim do nosso tempo e antes de nos despedirmos, eu gostava de saber o que é que eu não perguntei que vocês gostariam que eu tivesse perguntado. Não sei se ficaram assim, pá, ele não perguntou isto, gostava mesmo que ele tivesse perguntado. Mariana, houve assim alguma coisa? Ou, não, Mariana, tu és jornalista, gostavas de fazer uma pergunta a alguém? Deixa-me perguntar uma coisa, são vocês que estão a simplificar os milhares de notificações que as finanças anunciaram hoje que vão simplificar? Não, que eu saiba, não, espero. Eu teria que perguntar aos Mas espero colegas. Que o resultado seja bom, porque de facto acho que são áreas onde acho que onde a capacidade de evoluir é imensa. Portanto, acho que as notificações judiciais Aí estamos a ajudar, de facto, o Ministério da Justiça a fazer isso. As multas contra ordenações, que não são multas, não é? Aquelas coisas, porque eu também utilizo isto como sinónimo, não é? Porque para o cidadão comum é um sinónimo, tecnicamente não é correto, mas porque uma contraordenação tem uma natureza administrativa e uma multa tem uma natureza penal. Mas quer dizer, o que é que eu quero? Eu não quero chegar às pessoas e toda a gente percebe que é uma multa. E nunca ninguém diz, pode ser o grande amigo, não é, Mariana? Hoje fui coimado. Hoje fui, exatamente, hoje fui pagar uma coima. Nada, não. Hoje fui pagar uma coima. Mas depois é evidente que eu tenho que me confrontar com as críticas e pronto, e chego para elas. É uma coisa que, portanto, digamos que foi também um processo de aceitação, pronto. A crítica é legítima, toda ela em determinados parâmetros, e, portanto, pronto, as pessoas são livres, mas eu também sou livre de ter feito a opção que me parece mais correta, que é chegar o máximo que eu puder às pessoas. Vou fazer-vos uma última pergunta, e é de resposta simples, não precisam desenvolver. Lembram-se, Heloísa no Brasil, Mariana, André em Portugal, de alguma organização pública ou privada que vocês reconheçam nos últimos anos, esta organização tem feito uma evolução muito admirável em termos da maneira como comunica, da simplicidade como comunica. Acho que era uma boa forma de terminarmos, de mandar um grande abraço a essas pessoas boas, vocês estão a fazer bem. Tem, assim, algum bom exemplo para partilhar connosco? Eu sei que pode ser injusto porque pode deixar de fora outras organizações que também estejam a fazer um bom caminho, mas aquela em que vocês se lembram logo é porque provavelmente, está mesmo a... Sem querer dizer que outras não estejam a fazê-lo, portanto, mas dizer, há aqui uma certa organização pública ou privada, pouco importa, que parabéns. Eu, enquanto leitor, enquanto cidadão ou cidadão, gosto. Aqui no Brasil, até assim, uma coisa que você perguntou, alguma coisa que você não perguntou que a gente gostaria de falar, eu gostaria só de, assim, aí emendo com essa resposta curta, eu só gostaria de pontuar, de dizer que aqui no Brasil a gente vive um momento muito, muito, muito positivo para esse avanço da linguagem simples. Nós temos uma espécie assim, de um despertar de vários âmbitos do poder público e também de iniciativas privadas, de empresas privadas, para essa importância da clareza e para essa metodologia. Gostaria de citar aqui a Rede Linguagem Simples Brasil, que foi uma rede que tem um pouco mais de um ano de existência, e a rede, o objetivo é conectar o setor público em torno da linguagem simples. E a última vez que eu vi o número de membros da rede, de afiliados, participantes da rede, que tem cerca de um mês atrás, mais ou menos, a gente tinha 1.300
Esses afiliados são organizações? Não, são pessoas. Individuais. São pessoas. Okay. São pessoas individuais. São, na maioria, funcionários públicos, né, que é uma rede gerida e voltada para funcionários públicos, mas aberta para outras pessoas também. Convido todos a conhecerem o site da Rede Linguagem Simples Brasil e quem tiver interesse se juntar, porque é uma rede aberta. Então, nós temos um panorama bem vibrante de linguagem simples aqui, espalhado por vários órgãos públicos. Eu gostaria de mencionar duas iniciativas. A iniciativa do Programa de Linguagem Simples do Governo do Estado do Ceará, que tem feito um trabalho muito consistente e tem ajudado não só o próprio Ceará, o Estado no norte do Brasil, não só o Estado do Ceará, na comunicação com os seus cidadãos, mas também outros órgãos públicos, usando a metodologia que foi desenvolvida pelo Laboratório de Inovação IRIS. E Mariana, que externou aqui uma preocupação grande, né, com a questão da complexidade da linguagem da justiça, aqui no Brasil eu vejo o Poder Judiciário, a Justiça, muito empenhada na clareza, até pressionada pela população e pressionada pelos próprios juízes, pedindo uma redação mais objetiva. E eu cito, então, uma referência nessa área da justiça, que eu recomendo que quem se interessa por esse tema, que conheça, uma iniciativa muito recente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, que fez não só que vem implantando linguagem simples, mas eles recentemente fizeram uma política interna de uso de linguagem simples no tribunal, e esse tribunal é um tribunal que recebe sempre as maiores notas de avaliação de eficiência da justiça brasileira. E eles publicaram um guia de linguagem simples muito, muito completo. Então, eu imagino que essa iniciativa do Tribunal de Justiça, que concretizou num manual e numa política interna, vá inspirar vários outros órgãos também. Então, fica essa a minha sugestão. Luísa, obrigado. Eu já tomei nota mesmo, ok? Porque fico com água na boca, ok? Obrigado, vou mesmo procurar. Mariana, queres dizer bem de alguém? De alguma organização? De alguma... Eu devo confessar que os exemplos que conheço são exemplos em que vocês de alguma forma estiveram envolvidos. Portanto, porque esta questão, de facto, é uma questão para a qual eu tenho alguma sensibilidade. Folgo em saber que, por exemplo, quer dizer, já é uma questão que cada vez mais eu acho que os próprios juízes, por exemplo, que escrevem as decisões judiciais também estão cada vez mais alertados. Mas, aliás, o Presidente do Supremo, ainda há poucos meses, numa conferência internacional para juízes, dizia exatamente que as decisões judiciais não podiam ser quebra de cabeças eruditos, não é? E, portanto, eu achei interessante, de facto, que ele leve um tema como este a uma conferência de juízes, e acho que quer dizer, é importante que isto seja um tema debatido e que venha à ordem do dia. Há essa consciencialização que eu acho que já é importante. Na prática, não diria que... Eu acho que aquilo que eu conheço são projetos específicos, não é? Que sei, alguns até que foram estudados depois, na questão, por exemplo, das multas rodoviárias, as multas de trânsito, as injunções, que são também pequenas pagamentos, digamos, exigências. Portanto, destacarias mais projetos específicos e não tanto... Sim, e não tanto uma instituição. Okay. Eu acho que isto, no fundo, também são questões diferentes, mas eu acho que a linguagem clara também está associada necessariamente a uma ideia de transparência. E eu diria que ainda em muitas instituições ainda estamos a integrar esta ideia de transparência. E, portanto, ainda eu tenho sentido uma evolução grande, por exemplo, a nível dos tribunais, que até em termos legislativos já, portanto, hoje em dia nós, por exemplo, jornalistas, temos um interlocutor que é suposto
digamos assim, apoiar-nos, que é o juiz-presidente das comarcas, não é? Neste momento o país está dividido em 23 comarcas, e é, digamos assim, um porta-voz, digamos assim, dos tribunais daquela região, que já é uma ideia muito avançada para a realidade que nós tínhamos, não é? Que era basicamente uma assessoria de imprensa junto do Conselho Superior da Magistratura, que tinha normalmente uma pessoa ou duas, mas mesmo assim, quer dizer, ainda acho que há um muito longo caminho a percorrer para chegarmos a essa transparência que depois implicará necessariamente uma linguagem muito mais clara e muito mais amigável do utente, não é? Quer dizer, que é o destinatário, no fundo, do serviço. Portanto, democrática. Okay. Exatamente. Portanto, André, venho por este meio pedir-te que apontes um dedo benévolo. Pode ser um projeto, pode não ser uma organização, mas enfim, há alguma coisa em que nós não estejamos estado envolvidos, mas olha que boa. João, tenho alguma dificuldade em fazer isso, portanto, vou destacar, se calhar, a colaboração e a abertura que temos tido de duas entidades específicas, não tanto pela qualidade, se calhar, mas pelo volume também do que esse trabalho representa, que tem sido o Instituto do Justiça e Notariado e a Segurança Social. Lá está, muita coisa para fazer ainda, mas têm sido incansáveis na colaboração connosco e por vezes convosco também, não é? No trabalho de muita informação que temos no portal da área deles. E também, olha, gosto muito do vosso caso sobre do balcão das injunções. Foram vocês que fizeram, não foi? É um exemplo que eu nós ajudámos a fazer. Ajudar. Nós não somos especialistas. Quer dizer, nós temos connosco, claro, na empresa temos uma jurista, ok? Que é uma pessoa que sabe mesmo dessas coisas, mas, por exemplo, eu sou de português, eu não sei nada, e, portanto, nós não somos... Nós ajudamos, nós trazemos as técnicas da linguagem clara, que são técnicas mesmo, como dizia a Mariana logo no início da conversa, e tentamos com essas técnicas ajudar quem sabe a sério e quem é especialista a sério numa determinada área a fazer isto. Eu diria que quem fez isto foi o Ministério da Justiça, foi a Direção-Geral da Justiça, com o nosso contributo, e esse sabemos que resultou, porque de facto as métricas mostram que sim, mostram que provam isso mesmo. Ok, André, obrigado. Olhem, muito obrigado, Mariana e Luísa, André, por terem estado aqui. Queria só então convidar toda a gente a dar um saltinho aqui ao palavrasclaras.pt. Vocês podem navegar livremente por prazer quando tiverem uma insónia e percorrer as 300 e tal entradas que temos neste momento. Também podem pesquisar uma específica para ver se já lá está. Se não estiver, vocês vão encontrar em vários sítios do site links para vocês sugerirem que a acrescentemos. Ok? Já sabem, de preferência termos complicados, não tanto os termos técnicos, porque esses precisam de uma abordagem diferente, não é? Esses, às vezes até podemos substituí-los sem perder rigor, mas em muitos casos eles temos de os usar e explicá-los e não cabem neste dicionário, ok? Muito obrigado a toda a gente e vamos ver-nos. Obrigado. Tá? Até breve. Adeus, obrigado.